verdade se evoluíram, mas o precursor disso tudo está aí, ó. E para realmente financiar as obras, ele vendia indulgências, documentos de absolvição total de pecados em troca do dinheiro, e esta atitude enfureceu a muitos, dando o início de conflitos e protestos internos, do qual se originalizou a reforma protestante, da qual esta igreja faz parte. Aonde? A partir do momento dessa revolta e do surgimento do protestantismo, houve exatamente a quebra da aliança de submissão somente a Roma, e começaram a existir vários cristãos liderando movimentos protestantes contra o catolicismo. 1369 a 1415 veio João Range, reitor da Universidade de Praga, Boêmia, foi queimado vivo por denunciar o pecado da igreja romana e exaltar as escrituras sagradas acima dos dogmas e ordenanças da igreja. 1452 a 1498, Savonarola, Florença, na Itália, foi enforcado e queimado em praça pública em Florença, a pedido do Papa Alexandre, 19 anos antes das 95 teses de Martim Lutero. 1483 a 546, Martinho Lutero, monge da Igreja Católica Romana e professor da Universidade de Wittenberg, criador da civilização protestante, 31 de outubro de 1517, afixou à porta da igreja 95 teses, denunciando os pecados da igreja e as vendas de indulgências. Difundiu-se então por toda a Alemanha, Europa Central, e Holanda, o movimento de cristãos protestantes renegando a autoridade do Papa e a supremacia da igreja. Então a igreja tem que entender que no período moderno ainda, aonde houve o surgimento do protestantismo, mais cristãos foram queimados em praça pública e mortos por não se submeterem à igreja romana. Em 1789, a Revolução Francesa desapropriou terras da monarquia e da igreja, enfraquecendo o poder papal. O movimento nacionalista, aliás, 1789, está registrado que ela faliu, o que configura nas escrituras sagradas de Apocalipse, aonde nós colocamos aqui nas preliminares, recebeu o golpe e teve uma decadência política e financeira. Está aqui, 1789, ela perdeu tudo, ela faliu. 1870, o movimento nacionalista unificou a Itália e transformou as riquezas da igreja romana em propriedades do Estado. Roma caiu em 1870 e perdeu o poder do Estado soberano, a besta que era, mas já não é mais. Pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Jesus? Dá uma salva de palmas para Deus, porque Jesus não erra. Jesus não erra. Em 1929, 11 de fevereiro, presta atenção, faltando meia hora para o meio-dia, para um Cadillac preto e estaciona na frente do Palácio de Roma. As portas do carro se abrem e o homem mais temido da Itália sai de dentro dele. Benedito Mussolini, chefe do regime fascista e aliado de Hitler, governou a Itália entre 1922 a 1943. Se denominou Duque II, que significa em italiano o condutor, um dos mais violentos tiranos do século XX e amigo do Hitler. Papa Pio XI, quem já ouviu falar dessa personalidade da prostituta? Papa Pio XI, administrador das finanças da igreja e de seus funcionários, o recebe neste dia em apertos de mão.
A conversa dava início a uma negociação. Mussolini pede que a igreja reconheça oficialmente o regime fascista a fim de neutralizar o adversário Partido Popular. E em troca, ele ofereceria ao Papa, que pediu a ele, que a igreja recebesse do Estado italiano o poder de ser Estado independente, Estado soberano. Por volta da 13h, Mussolini assina o Tratado de Latrão, que conferia ao Papa um território independente dentro de Roma, o 8º rei, que já não é a besta, mas é um Estado. Está aqui. Estado independente dentro de Roma, e recebeu de Mussolini, o fascista, o amigo de Hitler, que matou judeus, 90 milhões de dólares. E a igreja reconheceu como legítimo governo controlado por ele. Hoje a igreja católica divulga lucros anuais de mais de 200 milhões, incluindo as doações e investimentos em empresas europeias. No início da Segunda Guerra Mundial, Papa Pio XII, o Papa de Hitler, jamais denunciou os crimes nazistas em seus discursos, e Adolfo Hitler, que se dizia católico, nunca foi excomungado da Igreja Católica, revela a história. A prostituta é de Mussolini, a prostituta é Estado independente. A prostituta proíbe a leitura da Bíblia. A prostituta bebeu do sangue dos inocentes, das testemunhas de Cristo no tempo antigo, medieval, e no tempo que nós estamos vivendo. Ela é Estado independente, ganha 200 milhões de lucro, fora os investimentos, cenáculo da fé. Além dos 7 montes e de tudo que ela é, para a igreja evangélica na apostasia ser como ela, precisaria de 2000 anos para isso. Se você não concorda comigo, coloca outra. Existe mais uma que tenha 2000 anos de influência no cristianismo pagão, que acumule uma história dessa magnitude, que daria a Jesus elementos para revelar que ela se manifestaria nessas características que fala Apocalipse 17 e 18. Mostra outra. Tem uma outra que se encaixe nos 7 montes da Itália, como um Estado independente, como o 8º reino, que já não é mais a besta, mas um dia foi. Católico, apostólico romano, você serve a história dos papas que fizeram isso com os cristãos. Você congrega numa igreja onde debaixo dela reúne 7 milhões de cristãos sepultados. Essa é a prostituta. É essa aqui, a de Mussolini, a de Hitler. É essa aqui, ó, rica, poderosa. É essa aqui que nós estamos falando dela. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Abre a tua boca e dá glória a Jesus. O menor estado do mundo, ela tem somente 44 quilômetros quadrados. Governo, vamos falar como que funciona o Vaticano. Ela é Estado independente. E segundo, há uma matéria que nós colhemos também, que vai ser mostrado nos extras desse DVD, o governo da Igreja Católica, lá em Roma, Estado independente e soberano da Itália independente, constitui, no artigo 1929, o sumo pontífice como soberano de todo o Estado do Vaticano. Plenitude dos poderes legislativos, executivos e judiciários. Soberano absolutista da Europa, ou seja, ele é poder absoluto na Europa toda, em cima dessa questão de Estado independente. Soberano legislador, juiz e chefe de Estado e administrador de todas as finanças de Roma.
O Estado de Roma é formado por secretários de Estado, a Cúria, que é a administração de todos os cardeais que têm nacionalidade do Vaticano. Eles são de nacionalidade do Vaticano. Pode ser de toda nacionalidade que for. Se constituiu padre, se constituiu cardeal, recebe nacionalidade de Roma. Você sabia disso? É besta denominada. É formado também de congregações e trabalhos espirituais, conselhos pontificiais, tribunais, escritórios, comissões e comitês, instituições dependentes do Vaticano e um exército só deles. Você sabia disso? Que eles têm um exército só deles? Estado. A maior biblioteca do mundo, a maior coleção de arte do mundo. Eu tenho uma declaração de um ex-padre que diz que debaixo das catacumbas que eles encontraram, os cristãos mortos, o Papa tem ouro escondido lá. E que se colocar o ouro à disposição do mundo hoje, todas as pessoas deste mundo não trabalhariam por 10 décadas. De tanto ouro que ele tem guardado lá. Parece brincadeira. Falam que o homem mais rico é Bill Gates. O homem mais rico é o Papa Cenáculo. É o Papa. Quando ele vai perante a ONU, vai aparecer a matéria aí. A influência do Papa no cenário internacional não é como padre e nem Papa, é como chefe de Estado. Ele vai na ONU como chefe de Estado. Jesus está falando para você, nas características apocalípticas, e essa história, e esses relatos, não deixam dúvidas de que é ela, a capital do anticristo, Roma, a sedutora das prostituições, é ela. Estado e poder religioso no mundo é ela. Em um sermão da Quaresma, em 2007, Hans Kung, Papa do Cenário Internacional e chefe de Estado, uma figura importante nos católicos, ele diz, em um sermão de 2007, teólogo suíço, filósofo e professor de teologia e escritor de sacerdote católico romano, ele afirma que a vinda do anticristo se aproxima. Para um católico falar isso é brincadeira, mas ele fala, e que o diabo está disfarçado de ecologista, pacifista e ecumenista. O seu nome, Joseph Ratzinger. Parece nome de ferro de passar roupa. Mas é ele, um próprio filósofo, teólogo da Igreja Católica Romana, afirma que esse Papa que está aí agora é o próprio anticristo. Domini Jesus, Vaticano reitera que a única igreja de Cristo é a católica. 2007 ela reintegrou. O que você acha? Só memoriza o que nós estamos falando e tira a tua conclusão. O menor país independente do mundo, a última monarquia absoluta da Europa, a história da tirania enraizada em 2000 anos, eles são papas, bispos de Roma, pontífices que declaram senhores do mundo, desencadeando guerras com o sinal da cruz. O papado é a mais longeva organização internacional da história, a capital do anticristo. Isso que eu estou falando aqui é fonte de matérias jornalísticas que saíram aí, nós estamos colocando no extra para todo mundo consultar, que significa que não é só a base bíblica que afirma esse fato, é a história, é aquilo que está realmente no currículo desta igreja, aquela que sob o título de Igreja de Cristo, martirizou, matou cristãos, abusou do poder, fez a história sangrenta, como Estado independente, político, e como igreja cristã, ela é a prostituta
que Jesus revela em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Jesus. Nós vamos mostrar aí para vocês na tela, que na morte do Papa João Paulo II, enquanto ele foi velado no seu corpo, embalsamado, numa vela de procissão, o transformaram. Nesse enterro estavam todos os representantes da cúpula G7 encarrilhados aonde ele estava sendo velado. E aí, cenáculo? A besta montada sobre 7 cabeças. A besta está montada sobre 7 cabeças. Futuramente vão desativar ela, mas por enquanto o interesse da cúpula G7 é usar ela para a introdução da unificação religiosa. Ou seja, depois de tudo que ela fez, agora ela vai ser usada exatamente para este método. E eu posso te provar isso. Agora, eu vou te provar esta questão. Abre a tua boca e dá glória a Jesus, cenáculo da fé. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Concílios ecumênicos no período antigo, de Niceia 325 depois de Cristo, a Constantinopla 869 depois de Cristo, foram registrados, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concílios ecumênicos na história do catolicismo. Ela é a precursora ecumênica da ideia da unificação religiosa. E em 11 de 1962 a dezembro do dia 8 de 1965, existiu, o maior de todos os movimentos ecumênicos na história no Vaticano. Que significa que ela já vinha como precursora deste movimento de unificação religiosa. Conselho Mundial de Igrejas, CMI, principal organização ecumênica cristã, nível internacional, fundada em 1948 em Amsterdã, Holanda, 3 anos depois que a ONU foi instituída. Como sede em Genebra, Suíça, a CMI congrega mais de 340 igrejas e denominações em sua membresia. Ponto aqui. Quem é a CMI? Conselho Mundial das Igrejas, um órgão destinado à introdução ecumênica e do diálogo interreligioso. E quem a delegou? Quem que deu poderes a ela de ser o órgão ecumênico mundial? A ONU. Já vou mostrar essa matéria para vocês. Esta igreja, aliás, este órgão, representa mais de 500 milhões de fiéis, presentes em mais de 120 países. O atual secretário-geral da CMI é Samuel Kobia, metodista do Quênia, e moderador do comitê central é o Waltman, luterano do Brasil. São 2 pessoas aqui, Samuel Kobia, que é secretário-geral da CMI, e também o moderador de um comitê central dentro do CMI, que é o seu Walter Altman, luterano do Brasil, eleito após a Assembleia Geral realizada em Porto Alegre, aqui no Brasil, em 2006, em fevereiro, encerrando o mandato em 2008 agora. Eles vão encerrar o mandato agora em 2008. O movimento ecumênico contemporâneo possui raízes no Conselho Mundial das Igrejas. Sua formação teve origem em um processo que envolveu movimentos de caráter internacional e de que outra maneira atuavam ecumenicamente antes da sua existência. Segue a lista dos movimentos precursores do surgimento do CMI, ou seja, antes dele existir, existiam movimentos
que eram ecumênicos de forma representativa. O primeiro, Movimento Missionário Internacional, constituído em 1921, incorporado à CMI em 1961. Movimento de Vida e Ação e Movimento de Fé e Constituição. Movimento da Juventude Cristã, que é o quarto, que foi a CMI e se constituiu no departamento em 1948. E o quinto movimento, que é o movimento dos educadores, que tem como princípio as escolas dominicais incorporadas na CMI em 1971. Todos esses movimentos contribuíram para a formação deste órgão, do qual foi delegado pela ONU. CMI, a sua origem, a sua formação é totalmente católica. A Igreja Católica não está afiliada oficialmente, mas mantém relações de trabalho regular com o Conselho Mundial das Igrejas, e é isso que nós vamos provar, que é a matéria da ONU, que o secretário da ONU fala dela constantemente, e ela diz que não faz parte, mas faz. Órgãos subordinados à CMI, Cenáculo, presta atenção. A estratégia deles o que é? Infiltrar exatamente todos estes órgãos dentro do meio religioso e desenvolver a ideia. E quais são os instrumentos que eles usam? O meio da comunicação, o meio da sistematização. Que, se vocês forem observar, estão todos ecumenizados. Quem percebeu isso, levanta a mão. Não tem o que falar, porque eles estão infiltrados em todos os segmentos da sociedade. Eu vou falar aqui um dos principais órgãos subordinados à CMI, aqui no Conselho Latino da América, aqui no Conselho Latino-Americano das Igrejas, América Latina, que é o CLAI, Conselho Latino-Americano das Igrejas. O Conselho Latino-Americano de Igrejas, que é uma organização de igrejas e movimentos evangélicos ecumênicos na América Latina e do Caribe, cuja finalidade é promover o diálogo interreligioso com o povo cristão do continente, preservando as identidades de cada tradição, que foi exatamente o que o pastor ensinou aqui neste DVD. Foi fundada em 1978 lá no México, e o CLAI foi formalmente constituído pela Assembleia Geral das Igrejas no Peru em 1982. Sua sede é em Quito, Equador. Participam do CLAI mais de 150 membros entre igrejas evangélicas e ortodoxas. Seus membros abrangem 21 países da América Latina e do Caribe. O CLAI possui as seguintes secretarias regionais: Secretaria Regional Andiana, do Chile, Bolívia, Peru e Equador. Secretaria Regional do Brasil, que é aqui, neste país que estamos. Secretaria Regional Grande Colômbia e Caribe, que compreende os países da Colômbia, Venezuela e Caribe. E Secretaria Regional Mesoamérica, que abrange os países da América Central, como Panamá até o México. Que todos têm que entender que o objetivo deste órgão, que está abaixo do CMI, que é o CLAI, é exatamente fornecer discípulos para serem infiltrados em todas as religiões e denominações cristãs, para a introdução da ideologia ecumênica. Tomara que eles não estejam aqui no Cenáculo da Fé. Você é do CLAI? Só quando espirra. Só quando espirra. Segundo Conselho Ecumênico Oficial, subordinado ao CMI, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, fundado em 1982, com sede em Brasília. Seus membros, aqui no Brasil: Igreja Católica Apostólica Romana, CNBB, Igreja Cristã Reformada, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil. A Igreja Metodista se destaca como a precursora da criação desse órgão ecumênico aqui no Brasil, mas atualmente ela está desmembrada. O seu secretário legítimo é o Adriel Maia, que foi homenageado pelo CONIC
recentemente pela grande contribuição, pelo crescimento do movimento ecumênico no Brasil. Quem já ouviu falar na Metodista? Levanta a mão aí, irmão. Irmão, tudo pela causa da cruz. Tem a cruz, não tem? Quem que já viu lá o símbolo deles? Tem a cruz, tem até um foguinho. Mas por detrás servem a prostituta, servem a Roma, servem a capital do anticristo, servem a cúpula das 7 cabeças e dos 10 blocos. Não precisa falar mais nada. Entidades ecumênicas de serviço para o CMI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI, Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, Centro de Estudos Bíblicos, SEB, Comissão Nacional de Combate ao Racismo, Senacora, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, imagina, a CAT, eles querem abolir a tortura para fazer em secreto. Dia Mundial de Oração, DMO, são as entidades ecumênicas de serviço, para você que vai ver esse DVD, identificar exatamente quem eles são. ONU escolhe Conselho Mundial das Igrejas para supervisionar eleições em Zimbábue. Está aqui, amados irmãos em Cristo, o Conselho Mundial das Igrejas sendo atarefada pela ONU para monitorar eleições em Zimbábue. Ela que diz que não é nada CMI. A Igreja Católica não é nada CMI. Imagina se fosse. Aqui estão os órgãos de serviço ligados à CMI. Um deles, a União Europeia, que é modelo de unificação política. Uma moeda, um tribunal, é modelo de unificação. Está aqui, uma delas financia um movimento ecumênico pela CMI. Argumentos para a introdução. O que eles usarão para introduzir? Exatamente um objeto de persuasão a ser ecumênico. Você não quer ser ecumênico, mas eles têm que te convencer. Esse é o desafio. Você tem que ser ecumênico. Por causa do quê? Dos conflitos religiosos. Então quer dizer, lá eles fizeram conflito, mandaram matar um monte de muçulmano, agora estão querendo uma aliança de paz. Qual que é o argumento para a introdução do movimento à luz da palavra? Abre a tua Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O objeto de introdução para o diálogo interreligioso, a Bíblia revela nesse texto aí, que o palco de conflitos e guerras e interesses políticos e religiosos que marcaram a história vai ser exatamente o argumento de introdução para a unificação da religião. Diz a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2,4, diz a palavra do Senhor exatamente o que nesse texto? Que ele se sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, que significa exatamente o que, pastor Daniel? Que a religião predominante do anticristo é exatamente a soberania do homem, a autodenominação do homem como Deus, a independência humana de qualquer ser espiritual ou supremo. Diz a palavra que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo as escrituras sagradas, além dele não ter religião e se autodenominar como Deus e toda o ser humano nesta terra, o anticristo terá interesse e o seu governo, a cúpula por Jerusalém, o templo que ele vai se assentar e fazer palco de delegações ecumênicas é Jerusalém, o local de base e palco para alegações e divulgações e manifestos em pró à reeducação religiosa dos povos. Daniel 9, 27 também fala isso. Você pode abrir tua Bíblia e também conferir.
Ele vai se assentar no templo de Deus, porque é lá que está o templo de Deus, em Jerusalém. Jerusalém, que é centro do mundo. E por que centro do mundo? Palco de conflitos e guerras e interesses políticos e religiosos marcam a história de Jerusalém. Por isso que ele vai ter um interesse sobre Israel e Jerusalém. E nós vamos centralizar exatamente toda a cúpula, Igreja Católica Apostólica Romana, centralizados no interesse de fazerem alianças de paz entre cristãos, muçulmanos e judeus. Nós vamos provar isso para você, que todos eles estão assentados no templo de Deus, lá em Jerusalém, intermediando uma aliança de paz. Israel e Jerusalém, um ponto importante, é um manifesto vivo da existência de Deus e da autenticidade bíblica e histórica. Em 2000, cientistas europeus, israelenses e africanos coletaram os cromossomos de mais de 1,3 mil homens de ambas etnias em mais de 30 países ao redor do mundo. E a conclusão dos estudos é que os DNAs dos árabes e judeus são idênticos. As duas nações descendem de uma mesma tribo. Ambas viveram em algum lugar do Oriente Médio por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são primos, alega aqui os cientistas. Eles são geneticamente irmãos. Por quê? Porque biblicamente a linhagem formada por Ismael no tempo de Abraão sobre Agar foi comprometida e paganizada, do qual se constituiu a linhagem de palestinos, sírios, egípcios e libaneses, enquanto a linhagem de Isaac, o filho prometido a Abraão por Deus, formou a descendência israelita, da qual veio Jesus. Então hoje Jerusalém, ela está dividida entre três poderes e interesses religiosos. Judeus, porque acreditam que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel, a Canaã de Abraão e seus filhos, a terra do rei Davi e do seu filho Salomão, capital do judeu e local da construção do primeiro templo de alvenaria em adoração a Deus. Judeus. Palestinos, Jerusalém para eles habita por Maomé, e é posteriormente a ascensão de Maomé em Jerusalém ao céu, um lugar sagrado para o islamismo, que para eles Maomé ressuscitou lá. Cristãos, foi em Jerusalém que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Três religiões se interessam por Israel, e ele vai se assentar no templo de Deus, exatamente querendo ser Deus, para pregoar uma aliança de paz e o ecumenismo. A reconstrução do templo de Salomão, que foi derrubado 2 vezes, é possível no reino do anticristo, e que ele utilize da reconstrução desse templo para uma aliança entre os judeus. Biblicamente, isso é possível. Eu queria colocar aqui, Cenáculo da Fé, uma linha do tempo para que todos tenham ciência exatamente de como Jerusalém foi palco exatamente desses conflitos, mas também de interesses políticos. Então nós vamos falar aqui quantas tentativas de alianças frustradas, porque isso é uma fachada. Eles não querem aliança nenhuma. Os governos que nós tratamos aqui, eles querem o petróleo que está lá. É o petróleo que eles querem, não é a paz. Porque é através destes conflitos que ele vai argumentar a política ecumênica. Então, para ele, o conflito não pode parar. 1882, na Palestina, a população é formada por 6% de judeus e mais de 90% de árabes. Ocorre a primeira migração em massa de judeus que fogem do antissemitismo, discriminação ao povo judeu na Europa Oriental. De 1903, são 35 mil imigrantes que vão para
Jerusalém. Em 1904 a 1914, período da segunda migração, cerca de mais 40 mil judeus chegam à Palestina. Em 1919, com o fim da Primeira Guerra, os europeus dividem entre si as terras do Império Otomano, Império Turco, que domina boa parte do Oriente Médio, norte da África, leste da Europa, incluindo as regiões que hoje formam a Síria, Iraque e territórios palestinos, e a Palestina vira território britânico em 1922, confirmando os interesses políticos com exatamente Israel. Em 1939,